Olá, amores e amoras, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os sinais de pontuação no texto e a sua importância. Vem comigo! Sabe, quando a gente está conversando com alguém, ou prestando atenção na conversa de alguém, ou assistindo a um filme, uma novela, um seriado, fica fácil da gente entender o contexto da história. Fica fácil da gente entender se a pessoa está afirmando uma coisa, se ela está perguntando, se ela está negando. Tudo isso porque a gente presta atenção nos sinais do corpo, nos sinais da expressão, na forma de falar, na entonação. Então fica fácil descobrir se é uma pergunta ou se não é uma pergunta. Por exemplo, ele chegou ao final da corrida. É uma afirmação. Eu estou dizendo sim, ele correu a maratona e ele chegou ao final da corrida. Agora, se a conversa diz, ele chegou ao final da corrida, eu estou fazendo uma pergunta. Será que ele correu tudo aquilo mesmo? Ou eu posso comemorar, ele chegou ao final da corrida. E eu estou feliz, eu estou comemorando. Posso fazer alguma afirmação ou uma negação? Com o corpo, com o rosto, a gente consegue identificar. Eu não gosto de chocolate. Alguma dúvida? Eu não gosto de chocolate. Viu como mudou o sentido? A frase é a mesma. Eu não gosto de chocolate. Quando eu coloco a pontuação, eu mudo completamente o sentido. Eu não gosto de chocolate. Ou eu não gosto de chocolate. Quer dizer, eu gosto sim de chocolate. E a Pro gosta muito de chocolate. Por isso, é tão importante a gente compreender quais são os sinais de pontuação de um texto e entender aonde eles trabalham e como eles funcionam. Dessa forma, a nossa leitura fica tranquila e fica mais fácil de compreender. Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é uma frase. A frase, ela é uma construção de uma ideia. Eu gosto de chocolate. Isso é uma frase. E o parágrafo, quando a gente está fazendo o texto, a gente escreve o texto em parágrafos. Os parágrafos, eles são a junção de frases que compõem uma mesma ideia. Eu gosto de chocolate. Gosto de vários tipos. Chocolate meio amargo, chocolate ao leite, chocolate com amendoim. Eu estou aumentando a minha ideia. Estou construindo várias frases e formando um único bloco, que é o parágrafo. Para a gente poder entender a história, o sentido das frases, o parágrafo, para a nossa história ter um sentido, a gente precisa fazer uso dos sinais de pontuação. Vamos lembrar quais são eles? O ponto final. O ponto final, como o nome já diz, é para colocar um final na ideia. É um final da frase. Mariana adora ir ao cinema. Ponto final. Acabou a ideia. Não tem mais o que falar sobre isso. Mariana adora ir ao cinema e ponto final. Um ponto de interrogação. O ponto de interrogação, ele exclama uma pergunta, é uma dúvida. Você quer ir ao cinema comigo hoje? Note, é uma pergunta, eu estou fazendo um convite. No final da minha frase tem um ponto de interrogação. A exclamação é uma alegria, é um espanto, é quando a gente dá uma intensidade na frase, né? Que bolo maravilhoso! Eu estou dando uma intensidade. O bolo não é só gostoso, eu não gostei só um pouquinho, eu gostei muito deste bolo. Então, no final da frase, temos a exclamação, que bolo maravilhoso! A vírgula. A vírgula serve para a gente separar algumas ideias dentro da frase, serve para a gente separar pensamentos, emoções, datas e locais. Por exemplo, Suzano, vírgula, 8 de setembro de 2020. Eu separei o lugar da data. Ou para separar ideias. Hoje vou ao cinema, ao mercado, à casa dos meus avós e retornar à minha casa somente à noite. Hoje vou ao cinema, vírgula, ao mercado, vírgula, à casa dos meus avós e voltar para minha casa só à noite. 2 pontos. 2 pontos servem para indicar
como se fosse uma lista, são várias ideias. Por exemplo, hoje nós vamos ao mercado e preciso comprar 2 pontos. Pera, maçã, banana, uvas e limões. Ou, quando a gente está lendo um texto que tem falas de personagens, a gente separa para poder indicar que algum personagem vai falar. Por exemplo, e a cigarra falou, 2 pontos. Pode me dar um pouquinho de trigo? Os 2 pontos indicam que a fala da cigarra vai começar. Quando estamos falando de falas de personagem, também fazemos uso do travessão. O travessão indica a própria fala do personagem. E a cigarra falou, 2 pontos. Travessão. Pode me dar um pouquinho de trigo? Esse travessão indica que é a fala da cigarra. Outro sinal de pontuação que a gente usa para indicar a fala de um personagem são as aspas. Quando alguém diz alguma coisa, mas eu sigo com isso, com a mesma ideia, dentro da mesma frase no texto, sem mudar ou sem falar sobre a pessoa. Por exemplo, a cigarra perguntou à formiga, abre aspas, poderia me dar um pouquinho de trigo? Fecha aspas. Acabou a fala da cigarra, dentro do mesmo texto. Tudo bem? Nós temos também a reticências, aqueles 3 pontinhos. É quando a gente interrompe um pensamento ou tem algo mais para ser dito, mas a gente parece que continua pensando. Você vai à praia? Ah, pontinho, pontinho, pontinho. Adoraria, mas hoje eu não posso. Para entender melhor, vamos colocar na prática. A Pro vai ler uma anedota, uma piadinha, só que sem pontuação, sem nada. Vamos lá? Preste atenção. 2 pulgas estavam conversando e uma perguntou para a outra amiga o que você faria se ganhasse na loteria. Ela pensou um pouco e respondeu, eu compraria um cachorro só para mim. Ixi! Ficou um pouco confuso, não ficou? Agora preste atenção quando a gente faz o uso correto dos sinais de pontuação. 2 pulgas estavam conversando e uma perguntou para a outra. Amiga, o que você faria se ganhasse na loteria? Ela pensou um pouco e respondeu. Eu compraria um cachorro só para mim. Percebe como é importante colocar a pontuação? Agora sim eu consigo entender que quem disse foi a primeira pulguinha ou a segunda pulguinha, que houve um pensamento, houve um diálogo e a gente consegue compreender melhor a anedota. Combinado? Então vamos fazer alguns exercícios para memorizar os sinais de pontuação. Beijo grande no coração e até a próxima aula!